Olá, amigos. Nós estamos recebendo hoje em nossos estúdios a professora Maria Aparecida Maximiano Cocato, mais conhecida por professora Cici. Muito obrigado, professora, pela sua presença. Professora, você trabalha na área de inglês do Colégio Ângulo há quanto tempo? Há quase 19 anos, desde 2003. Eu fiz letras com especialidade em linguística na Universidade de São Paulo, na USP. Depois fiz meu mestrado lá mesmo, na área de análise de discurso, na parte de licenciatura também, dentro da universidade. E depois já segui minha carreira aí. Perfeito, professora. Nós ficamos sabendo de um trabalho seu que foge um pouco à sala de aula. Trata-se de um trabalho junto à PNLD. O que é PNLD? É o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, voltado, no caso, à literatura. Professora, fale-nos um pouco dessa sua atividade. Bem, foge da sala de aula, no entanto, é graças a essa experiência de quase 25 anos que eu consegui realizar esse trabalho. Um trabalho que foi feito para a editora Global, como o Gazola disse, para o PNLD, baseado no novo ensino médio, de acordo com as habilidades e competências da BNCC, que os alunos devem desenvolver aí durante o ensino médio. A editora Global, então, tem alguns livros de literatura que eles têm os direitos autorais sobre esses livros, e dentre eles eu escolhi 2 para trabalhar, que é Primeiras Histórias, de João Guimarães Rosa, e Lendas Brasileiras, de Câmara Cascudo. Bem, a minha escolha, primeiro assim, por Guimarães, foi porque eu sempre o considerei um arquiteto da língua. Não tem como, da palavra, tanto na área de morfologia como na área de sintaxe. Então eu sempre trabalhei com ele, com os meus alunos, e sempre o admirei muito. E Câmara Cascudo por ter uma literatura oral, que eu também sempre me interessei, principalmente pela área da linguística. O trabalho consistia no seguinte, eu deveria escolher, então, primeiramente 2 obras, dentre tantas que eu escolhi, e depois eu deveria fazer uma apresentação do autor, uma apresentação da obra, uma carta ao professor. Na realidade, o que eu desenvolvi foi um manual para o professor. Dentro desse manual, então, teria a parte de pré-leitura, de leitura e pós-leitura, dentro da minha área, que é a área de linguagens, e depois eu deveria fazer uma intersecção desse trabalho com outras áreas do conhecimento. E foi isso que aconteceu. Então, só para dar um exemplo, com a pré-leitura João Guimarães Rosa, que é uma forma de incentivar os alunos à literatura, porque a literatura, como característica, ela tem a temporalidade, ou seja, os temas, mesmo sendo trabalhados há muito tempo, eles têm uma importância fundamental nos dias de hoje. No entanto, a linguagem é dinâmica e não tem como você não mudar o modo de falar com o passar do tempo. E isso muitas vezes, então, afasta o aluno um pouco dessa literatura mais clássica, dessa literatura um pouco mais arcaica. E nesse caso, então, para incentivá-los, eu trabalhei muito com música e com filmes. No caso do João Guimarães Rosa, com Primeiras Histórias, que ele retrata o sertão mineiro, então, como pré-leitura, eu escolhi uma música, uma moda de viola, que é o Cavalo Preto, uma música do Anacleto Rosas, cantado por Tonico Tinoco. Então aí nós já trabalharíamos com eles a questão do rotacismo social, o dialeto caipira, enfim, para entrar no clima. Fazer com que os alunos tragam tudo que eles conheçam de Minas, fazer realmente um cenário mineiro para trocarmos ideias sobre o assunto. Feito isso, na parte de leitura, eu consegui de cada conto um tema. Então, de cada conto eu tirei um tema. E aí, esses contos, eles são distribuídos para os alunos e os alunos vão descobrir que tema está sendo tratado naquele conto. Esses temas, eles devem ser transversais. O que significa isso dentro da BNCC? Você tem os temas integradores, que são aqueles que fazem parte da sua área do conhecimento, e você tem aqueles que atravessam, ou seja, que eles são contemporâneos a nós e que devem ser trabalhados por todos os professores, no caso. Tá? Então, por exemplo, meio ambiente, saúde,
bullying, temas que você faz com que o aluno ele desenvolva sua personalidade, não apenas emocional, mas também como cidadão aí na sociedade. Eu tenho visto, professor, se me permite, eu assisti 2 vídeos a respeito do seu trabalho, no qual uma apresentadora, uma artista, ela fala dessas técnicas que você sugere, técnicas de sala de aula, de estudo em grupo, e também respeito à música, no livro das lendas, há uma música muito sugestiva lá também. Sim, que é a música do Zé Ramalho. Zé Ramalho, exato. Que fala sobre o lobisomem. Também vi alguns trabalhos em grupo, dinâmicas de grupo, que é necessário que haja essa integração entre os alunos, esta maneira nova de aprender, que não é nova, uma maneira já usada, mas que hoje em dia está um pouco fora. Essa integração entre os alunos em sala de aula, esses jogos, essas dinâmicas de grupo. Exatamente. Essa dinâmica que o Gazola fala, eu utilizei para falar sobre as lendas. Então é uma atividade que o professor lê, né, a lenda em voz alta. Na verdade não, ele chama um aluno e ele conta a lenda para o aluno. E aí esse aluno ele vai contar para o outro como se fosse um telefone sem fio. Até chegar no último aluno, não precisa fazer com todos, se a sala for muito numerosa, obviamente. E aí esse último aluno conta o que ele entendeu e aí sim o professor lê a lenda. Por quê? Porque assim você está provando que muitas vezes quem conta um conto sempre aumenta um ponto, exato, né? Sim. Então, aquela história de que tal pessoa não mente, não é questão da mentira que está assim, mas de repente tem um gap ali, né? Um espaço e eu preciso colocar a minha informação. Então, exatamente para mostrar isso e para começar a conceituar com os próprios alunos o que é uma lenda. Porque uma lenda é uma história passada de geração para geração e que sofre mudanças com o tempo. E que você não sabe de onde surgiu, quem escreveu e elas estão aí persistentes no nosso dia a dia. Professora, os professores que quiserem acessar esse trabalho, o que eles precisam fazer? Entrar em contato com a editora, indicação de livros? É simplesmente se você colocar no Google Editora Global, PNLD 2021, você já vai encontrar as obras. Tanto no digital, né, um trabalho digital, que é uma matriz que está falando dos diferentes livros e todas essas ideias que estão contidas lá, como também você tem o trabalho na íntegra. Professora, nós só temos a agradecer pelo seu trabalho em prol da leitura, em prol da literatura. É muito importante que todos leiam. A leitura é fundamental, sem dúvida nenhuma. E esse seu trabalho, pelo que eu já vi e pela sua explicação muito bonita, vai colaborar bastante para que seja de fato uma leitura mais produtiva. Parabéns, nós ficamos muito felizes em tê-la no Colégio Anglo como nossa professora. Parabéns pelo seu trabalho, professora. Suas considerações finais. Muito obrigada, foi uma honra, né, o convite para falar um pouquinho sobre esse trabalho e dizer que aqui eu trabalho com a língua inglesa, mas não tem como deixar a leitura de lado. Lembrando que para você trabalhar com inglês hoje, eu digo até que nós trabalhamos muito mais com cultura do que propriamente com a parte gramatical, com a estrutura da língua. E eu acredito que é dessa forma que os alunos ficam mais motivados através de projetos, através da interdisciplinaridade. Muito obrigada. Obrigado, amigos, e até a próxima.